Olá pessoal, hoje nós vamos falar do custo do plantio de grandes exemplares no jardim, principalmente os exemplares do extrato arbóreo. Primeiro que você precisa ter uma previsão, ou seja, você precisa encomendar essas árvores com uma grande antecedência lá no viveiro, porque na última hora você não vai ter, ou você vai ter grandes problemas. Mais ou menos 4 meses antes de você plantar essa muda, o viveiro já precisa começar a prepará-la, fazendo uma sangria que alguns também chamam de desmame. O que é isso? A árvore está lá, você precisa fazer uma trincheira em forma de anel em volta do seu tronco, para você então cortar as raízes superficiais e você vai encher essa trincheira com uma terra muito boa, muito adubada, muito bem preparada. Para que isso? Para que essas raízes que você cortou, elas rebrotem ali, principalmente as mais superficiais, e enquanto isso, a planta vai sobrevivendo com as raízes mais profundas. Passado por volta de uns 3 meses, essas raízes já rebrotaram, a planta já está conseguindo se nutrir através delas e você vai então cortar as raízes mais profundas. E ali você vai embalar todo esse torrão com um saco que depois vai apodrecer quando você plantar definitivamente no local. Aí é muito importante você marcar o norte. Por quê? Porque a planta está sempre acostumada a que o sol tem o mesmo movimento. E se você girá-la, é mais um estresse ainda que ela vai sofrer. Uma árvore transplantada sempre sofre um estresse já. E quanto menor for esse estresse, melhor para a planta. Um transplante é como se fosse uma cirurgia. Após essa cirurgia, quanto melhor você for tratado, quanto mais equipamentos você tiver, melhor será a sua recuperação. Com a planta é a mesma coisa. Depois você vai transportar essa muda até o local definitivo de plantio. E aí também precisa ter cuidado, porque se você puser muitos torrões um em cima do outro, esses torrões podem se danificar e a planta obviamente vai sofrer mais. Quanto menos árvores você colocar na carreta, muito melhor, mas também muito mais caro. Você precisa saber muito bem como você minimiza o custo sem dar problema para a planta no futuro. Chegando no local, a cova já deve estar preparada, um buraco maior, obviamente, do que o próprio torrão. Ali você já vai estar com um montinho de terra boa preparada. Você coloca então essa árvore, geralmente através de um caminhão Munk, né, ou através de uma grua em alguns casos. E ali, após você colocar a muda, você vai começar a aterrar então esse torrão. É interessante você deixar ao lado da cova um tubo de PVC para que depois de plantado, aterrado, você regue bastante essa cova e o tubo vai servir para a água entrar lá no fundo e irrigar todas aquelas raízes que foram recém-cortadas. Quanto mais abundância de irrigação tiver a planta nesse momento, é melhor. Depois você pode encher esse tubo com brita, tirar o tubo e essa brita vai sempre deixar ali um local de vazios para que essa água atinja mais facilmente o fundo dessa cova. Aí você vai tutorar a planta, fazer uma poda leve das folhas para a planta perder menos água. E ali então você vai regando e deixando essa planta meio em quarentena para que ela se restabeleça dessa cirurgia que ela acabou de fazer. Quanto menor for a muda, mais fácil de transplantar. Aquelas que você consegue carregar sozinho vão ter menos estresse e ali elas vão ter uma recuperação mais rápida, mas elas não vão dar impacto inicial praticamente nenhum no início do jardim. Já as palmeiras são uma exceção. Você pode transplantar palmeiras maiores e normalmente ela sente menos. Até porque suas raízes em cabeleira, que não são tão grandes, façam com que elas sejam menos danificadas e tenham um estresse menor após o transplante. Vamos falar um pouco do extrato arbustivo.
Os arbustos maiores vão sofrer um pouco mais do que os arbustos menores. E de preferência eles devem vir já enraizados nos saquinhos ou então em saco plásticos ou em latas, para também eles sofrerem menos aí nesse transplante. Geralmente os arbustos menores é mais fácil você retirar dessa embalagem e já então ir transplantando num terreno bastante afofado. Depois você vai plantar as forrações não pisoteáveis, que alguns chamam de caixaria, que normalmente são saquinhos que vêm em caixinhas e você ali vai então distribuir. Quanto mais aspecto pronto você quiser ter no jardim após o plantio, mais próximas você vai ter que plantar as mudinhas, mas em compensação vai ficar muito mais caro, tá? Se você plantar mais longe, com o tempo ela vai se fechando, ela vai se enraizando. E no fim de tudo você planta as gramas, porque normalmente elas vêm em placas ou vêm em rolo. Hoje em dia já não se planta mais grama em muda, como quando eu comecei a ser arquiteto paisagista, porque naquela época a mão de obra era barata e compensava você fazer isso. Hoje já não compensa, então exatamente são as gramas que mais vão aparecer no início do plantio. Todas essas plantas, elas podem vir de raiz nua, que nesse caso elas vão sofrer mais no transplante, ou então já vir ali em latas, vasos plásticos, ou então até em saquinhos, mas já enraizadas, ou seja, elas já sofreram esse estresse lá no viveiro e quando você transplanta no seu jardim, elas vão sofrer menos. Tá? Claro que essas plantas vão ser um pouco mais caras, mas acho que sempre vale a pena. Tá? Então é isso aí, um jardim para ser plantado, começo das plantas maiores e vem até as plantas menores. E quanto maior a planta, menos impacto inicial ela vai dar, com algumas exceções. Um grande abraço para vocês.